Cruz Alta, interior do estado do Rio Grande do Sul. Um caso de um vilipêndio de cadáver ocorrido no ano de 1999 e um homicídio triplamente qualificado que ocorreu no início do ano de 2002. Dois casos muito parecidos e que têm em comum as mesmas duas figuras. Aqui dentro, atrás dessas paredes do cemitério, um cemitério muito antigo de 1865, contém muitas histórias. Algumas de fim de vida, pessoas que desencarnaram, aqui foram enterradas, e também desses dois crimes bárbaros envolvendo uma seita satânica com requintes de crueldade que aconteceram aqui atrás. Era a noite do dia 30 de abril de 1999, quando João Pedro Machado morre de ataque cardíaco. Naquela noite, entre 30 e 1º de maio de 1999, um crime bárbaro aconteceu aqui dentro, entre a meia-noite e as 8 horas da manhã. Crime esse vilipêndio de cadáver, onde esse cidadão cruzaltense acabou sendo esquartejado aqui dentro. A gente vai fazer o percurso em que os criminosos dessa seita satânica acabaram realizando para depositar os pedaços desse cidadão. Alguns anos depois, no ano de 2002, início de março, um jovem de 19 anos acaba sendo morto aqui dentro e escondido numa sepultura, um ano depois sendo descoberto. A gente vai contar um pouco dessa história para vocês, agradecendo primeiramente ao pessoal que nos permitiu vir até aqui gravar e trazer para vocês essa matéria investigativa e jornalística, um crime conhecido por muitos, lembrado por poucos, que aconteceu aqui dentro do Cemitério Municipal de Cruz Alta entre 99 e 2002. Para contar um pouco dessa história macabra e sinistra, eu vou trazer o nome das vítimas de forma real, mas eu vou ocultar o nome dos assassinos, porque são pessoas que ainda estão por aí, já cumpriram a sua pena, então a gente vai estar ocultando os nomes. O jovem, que na época tinha 17 anos, vamos chamar de Cássio, e o maior de idade, vamos chamar de Mateus, para conduzir essa história. O crime acontece nesse exato local onde a gente está nesse momento, na noite do dia 30 de abril de 1999, se estendendo até a manhã do dia 1º de maio de 1999. Bem nesse local aqui, em torno de meia-noite às 8 horas da manhã, eles chegaram, como eu disse, Cássio com 17 anos e Mateus com 18 anos de idade. Ao chegarem nesse local, um local onde recentemente tinha sido sepultado um estofador, um jovem cruzaltense de 29 anos que havia morrido de ataque cardíaco. Eles vieram até aqui nessa madrugada e a história conta que o guarda municipal da época ficou aqui até a meia-noite. E o coveiro só chegou nesse local às 8 horas e 45 minutos da manhã do dia 1º de maio. Ao chegar no local, bem onde a gente está nesse momento, havia um caixão colocado nesse sentido. Aqui, o que sobrou do jovem que foi esquartejado, já sem uma perna, já sem um braço, sem uma mão e sem a cabeça. Requintes de crueldade envolvendo uma seita satânica de nome Papa Satã, que inclusive a cabeça do falecido foi colocado com os dizeres atrás, Papa Satã.
Nesse local, então, acontece o esquartejamento. E agora a gente vai fazer o exato percurso onde os dois acusados, que inclusive foram condenados por esse crime, fizeram, largando os pedaços dessa vítima pelo local. Não sabemos o significado do que fizeram, não sabemos o porquê fizeram isso, mas nesse exato local, há 23 anos atrás, acontecia um dos crimes mais bárbaros da cidade de Cruz Alta, levando posteriormente ao ano de 2002 um homicídio triplamente qualificado, requintes de crueldade, onde uma pessoa, um jovem de 19 anos, queria fazer parte dessa seita, acaba sendo executado aqui dentro do cemitério. Naquela noite macabra, esse aqui foi um dos pontos também utilizados no ritual de magia negra. O cemitério municipal de Cruz Alta tem cerca de 3 hectares, então é bem possível imaginar o percurso, a quantidade de percurso que eles fizeram. Onde a gente estava caminhando, mostrando o local onde eles esquartejaram o corpo, fica completamente do lado oposto de onde a gente está agora. Eles caminharam todo o percurso das gavetas e chegaram nesse ponto onde a gente está agora. E aqui, bem na minha frente, a gente tem um dos portões do cemitério. Nesse exato local foi colocado então a perna do estofador de 29 anos que foi esquartejado aqui dentro do cemitério. Nesse exato local, Cássio, como a gente está falando, e Mateus, nomes fictícios, um jovem de 17 e um jovem de 18 anos. Nesse local, a perna do rapaz que foi esquartejado. Subindo um pouco aqui onde a gente está nesse momento, continuamos contornando as gavetas aqui do cemitério. Cerca de 20 metros acima foi colocado o braço da vítima, deixado jogado no chão. Uma observação que é muito importante fazer sobre aquela noite do dia 30 de abril de 1999. Todas as informações que a gente está colocando aqui, ocultando o nome desses dois cidadãos que praticaram esse crime, mas todas as informações foram divulgadas, inclusive pelos veículos de imprensa da época. O crime acontece no dia 30 de abril, virada para o dia 1º de maio de 1999. As informações que a gente tem daquela noite, naquela tarde do dia 30 de abril, o jovem estofador acaba morrendo de um ataque cardíaco. É velado nas capelas que tem poucas quadras aqui do cemitério. Ele é velado e consta-se, e a informação que a própria polícia divulga é que os dois rapazes sabiam que estava sendo velado esse cidadão. E inclusive na investigação não foi comprovado ligação entre o corpo do jovem estofador, né, João Pedro Machado, com esses dois cidadãos, porque se cogitou que eles conheciam a vítima, conheciam ele, mas na verdade foi uma escolha aleatória. Segundo informações que a gente recebeu, eles teriam ido acompanhado o sepultamento, vindo até o cemitério e, inclusive, observado onde estava a gaveta que ele foi sepultado. Na madrugada voltaram para esse local, sabendo onde estava o corpo, onde estava a gaveta e que o cimento ainda estava fresco. Puxaram então o caixão para fora, esquartejaram o corpo. No peito do jovem estofador de 29 anos foi desenhado um pentagrama com o próprio sangue do cadáver. E aí eles fizeram todo esse percurso, onde a gente está acompanhando agora, deixando primeiramente a perna aqui no portão, 3 portões abaixo da porta central, colocando o braço nesse local. Inclusive as informações da publicação do Diário Serrano, a primeira publicação é feita no dia 5 de maio de 1999. Quando é dado a notícia da prisão dos acusados, em janeiro de 2000, o jornal Diário Serrano, na época, faz uma grande publicação, onde inclusive havia os relatos de testemunhas que tentaram persuadir a polícia a tirar o foco dos dois rapazes que já haviam sendo investigados. Inclusive, uma das testemunhas
recebeu a quantia de R$ 600 para prestar informações falsas à polícia. Obviamente a polícia, com a sua linha de pesquisa muito competente, descobriu que as informações eram falsas e pressionou essa pessoa a voltar e fazer um depoimento. E aí ela contou uma história totalmente diferente, que havia sido acuada, recebido a quantia de R$ 600 para trazer as informações falsas. E aí ela traz os detalhes do crime. Da cabeça foi feita uma bola de boliche. A perna foi descascada como se descasca uma banana. A mão foi colocada fazendo um gesto obsceno na entrada do escritório. E a cabeça colocada em um ritual de magia negra abaixo da cruz de Cristo, em frente à capela. Nesse local, então, deixado o braço do jovem estofador, que morreu de ataque cardíaco. E agora a gente vai subir em direção à capela. Lembrando que a gente está contando o caso do vilipêndio de cadáver de 1999. Essa mesma seita satânica foi presa em janeiro de 2000. 2 anos depois, essa mesma seita satânica, já solta, retorna a esse local e comete um dos crimes mais bárbaros que a comunidade cruzaltense já viu. Um homicídio triplamente qualificado. Nesse local que a gente se encontra agora, aconteceu a cena mais, eu acredito que perturbadora desse crime, que é justamente o local onde foi colocado a cabeça do corpo esquartejado, em cima de um pentagrama, né, um símbolo muito utilizado em rituais de magia negra, rituais de ocultismo, que nada mais é que uma estrela de 5 pontas com a ponta central virada para baixo, onde dessa forma se consegue colocar basicamente a figura de um bode no meio. Nesse exato local, e a gente está em frente à capela, a antiga capela do cemitério, né? Nesse exato local, talvez de uma forma a afrontar a Santíssima Trindade ou a religião cristã, bem abaixo dos pés da cruz de Cristo, foi colocado a cabeça do jovem estofador. Bem nesse local foi desenhado um pentagrama no chão e a cabeça colocada com os olhos voltados à entrada do cemitério. Aqui nesse local, na parede, escrito com o sangue do próprio cadáver, Papa Satã. Esse caso acabou ficando conhecido como o caso Papa Satã no imaginário do povo cruzaltense da época, pela forma cruel, e a gente está falando do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, se esperava uma grande revolução, uma evolução, o bug do milênio. Muitas coisas se esperavam para o ano 2000. O que não se esperava é que a década de 90, iria se encerrar justamente com um dos crimes mais terríveis da cidade de Cruz Alta, o esquartejamento, o vilipêndio de um cadáver. Nesse local, então, de forma afrontosa, a cruz, colocada então a cabeça da vítima com os dizeres Papa Satã. A gente teve acesso às fotos do crime da época através das lentes das câmeras do fotógrafo e perito da Polícia Civil da época, Clóvis Gelati, que nos forneceu as fotografias. E o seu Clóvis Gelati, que foi um dos primeiros a chegar nesse local para fazer a fotografia de tudo o que tinha acontecido, ele nos informou que ao fotografar aquela cabeça ele percebeu algo estranho. Um dos olhos estava muito esbugalhado, os 2 olhos abertos, mas um apresentava uma forma diferente de estar com os olhos abertos. E aí a informação é justamente essa. Eles queriam, os membros dessa seita satânica, queriam justamente manter os olhos do cadáver, os olhos abertos, e não conseguiam. Um dos olhos acabava fechando. Então eles, na sua mente doentia, decidiram pegar uma faca e remover toda a pálpebra do olho direito, mantendo assim os 2 olhos abertos. Então, você me perguntou como é que, quando me chamavam, né? Isso.
eu deixava tudo preparado do meu lado. Quando eles me ligavam, eu já me levantava para mim me dar uma lavada no rosto e já esperava eles chegar com a viatura para me pegar. Exatamente. Uma coisa interessante da profissão do senhor como perito na área da fotografia, e a gente está falando num trabalho em que envolve a Polícia Civil, ou seja, envolve uma força policial séria, né? Como o senhor falou, o senhor já dormia basicamente em plantão, né? Já é que nem a gente falava no quartel, dormir de coturno, né? Aquela pessoa que estava ali a pronto emprego a qualquer momento. A gente está falando aqui de um caso, né, de vilipêndio de cadáver que aconteceu no dia 1º de maio de 99. O senhor lembra desse dia? Como é que foi chegar no local e se deparar com aquela cena? Olha, Fernando, quando eles me ligaram, que ainda era eu disse assim, será que deu mais um arrombamento? Cheguei lá no cemitério, me pegaram e era um feriado ainda. E daí a primeira coisa que eu olhei, só a cabeça do rapaz na frente da capela. E daí eu fui lá, fotografei, com os olhos abertos. Um olho estava fechado, e o que eles fizeram? Eles cortaram em volta do olho para deixar aberto os 2 olhos. E daí eu comecei a fotografar. Tirei ali, depois cheguei na porta do escritório, estava a mão. E fui atrás do braço. Estava naquelas ruazinhas do cemitério. E a perna estava lá no fundo, na entrada lá de trás. Então, ali comecei a fotografar tudo. E até depois todo o corpo dele. E foi... Olha... eu já estava acostumado de ver outros homicídios assim, mas esse foi muito grave. Aqui ao lado, aqui ao lado da capela, aqui a gente tem a frente da capela, mas aqui ao lado a gente tem a entrada do escritório. Aqui na entrada do escritório da capela do cemitério municipal de Cruz Alta, outra cena aterrorizante foi registrada aqui. A gente está nesse momento bem em frente à entrada aqui do escritório. O local hoje muito iluminado, inclusive os parabéns, né, ao pessoal que cuida aqui do cemitério, né, com bastante zelo. A gente vê luz, né, a gente está aqui num local bem claro, né, o pessoal tem feito o possível e o impossível para manter essa estrutura que é antiguíssima, um cemitério de 1865, o pessoal mantendo isso aqui aos trancos e barrancos. Então, mandar aqui já desde já, os parabéns ao pessoal que mantém esse local. Aqui atrás de mim, uma porta, mesma porta daquela época, com exceção, a gente vê aqui foi feita uma solda, acabou curvando um pouquinho o metal, mas esta mesma porta, nesse mesmo local onde está a minha mão, foi colocada então a mão, né, a mão do cadáver fazendo um gesto obsceno virado para dentro, bem nesse local colocado a mão. O interessante de contar dessa história, e a gente fez todo o percurso do vilipêndio, a gente não chegou ainda nem à parte onde é feito o esquartejamento, o assassinato, né, um homicídio triplamente qualificado, envolvendo um militar de 19 anos que servia na EASA, de nome Wanderson Alves. Esse rapaz de 19 anos foi morto aqui também, mas aqui a gente ainda está abordando o vilipêndio, ambos os crimes cometidos pelas mesmas pessoas. Após a polícia ser acionada na manhã do dia 1º de maio de 1999, pelo próprio coveiro, hoje já falecido, a polícia chega no local, o senhor Clóvis Gelati, perito fotógrafo, chega junto, faz as fotografias aqui no local, e aí começa-se a investigação da Polícia Civil. Isso foi no dia 1º de maio de 1999. No dia 6 de maio de 1999, o jornal Diário Serrano traz a publicação na capa do jornal, onde já apontava justamente as investigações da polícia em relação ao vilipêndio de cadáver naquela noite.
Em setembro de 1999, a polícia faz uma das primeiras publicações, né, através das páginas do jornal Diário Serrano, já trazendo na capa daquele dia a informação de que a polícia já tinha identificado um dos suspeitos. Isso era divulgado pela imprensa local da época. Em setembro de 1999, a polícia divulga os primeiros suspeitos que poderiam ter cometido aquele crime. Em janeiro de 2000, já entrando no novo milênio, a polícia realiza a prisão dos 2 envolvidos naquela noite. E a publicação que chega através do jornal Diário Serrano, de janeiro de 2000, é justamente essa. A polícia prende os 2 acusados de esquartejar o corpo no cemitério. Era ali então que era dado por fim justamente essa investigação envolvendo um crime com requintes de crueldade, envolvendo magia negra, aqui dentro do cemitério municipal de Cruz Alta. Passado algum tempo do caso do vilipêndio de cadáver, que ocorreu em abril para maio do ano de 99, a gente vai avançar um pouco tempo até o ano de 2002. No dia 3 de março de 2002, um jovem cruzaltense que servia a pátria junto à EASA, a Escola de Aperfeiçoamento do Sargento das Armas, acaba sumindo numa certa noite. A família começa a investigar, a família bastante preocupada, começa a buscar pelo filho. Uma mãe, um pai e os seus irmãos. O jornal Diário Serrano, né, um dos veículos de imprensa mais importantes aqui da região, começa a acompanhar o caso e a fazer suas publicações, onde todos podiam acompanhar o que estava ocorrendo em relação àquele sumiço. Passa-se 5 meses e a família bastante angustiada, buscando pela informação de onde o jovem Wanderson Alves, de 19 anos, poderia estar. Acompanhando os relatos daquela época, acompanhando as publicações dos veículos de imprensa daquela época, muito se falou que o jovem poderia ter ido para Caxias do Sul, inclusive o pai de Wanderson, Vanderlei, acaba indo inclusive até a cidade de Caxias do Sul. E as publicações que eram feitas nos veículos de imprensa daquela época mostravam que a família, que não era uma família de grandes recursos, já havia gastado muito na busca do jovem Wanderson. Muito se passa, cerca de 1 ano depois chega a trágica informação. Naquela noite que Wanderson teria sumido, noite do dia 3 de março de 2002, Wanderson teria vindo até esse local, por vontade própria, e acabou sendo assassinado pelos 2 rapazes que haviam, anos antes, cometido o crime de vilipêndio de cadáver aqui. Nós tivemos acesso aos autos do processo da época, que contaram como é que foi, como ocorreu o crime naquela noite. A gente está falando de jovens que teriam uma vida pela frente, teriam toda uma estrutura, teriam toda uma história para viver, mas optaram por entrar nesse caminho, um caminho sem volta, um caminho bárbaro, um caminho cruel e um caminho chamado Papa Satã. Naquela noite do dia 3 de março,
O jovem Wanderson sai de casa para se apresentar no Exército Brasileiro, onde servia. Porém, ele não foi para o quartel. Segundo as informações que a nossa equipe apurou da investigação, Wanderson se deslocou até a casa de uma amiga e lá ficou até a 00h45, quando recebeu naquela noite uma ligação. Segundo a testemunha, Wanderson disse: daqui 30 minutos eu estou aí e eu vou subir pela rua Barão do Rio Branco. Essa foi a última vez que ela viu o jovem Wanderson. Contando o que aconteceu naquela noite, Wanderson veio até o cemitério e aqui na frente do cemitério encontrou o jovem Matheus, nome fictício que a gente está trazendo para esse assassino. Ali na frente ele encontrou o jovem Matheus, que o convenceu a entrar no cemitério para ser iniciado naquela seita satânica. O jovem Wanderson entrou com o jovem Matheus aqui. E nesse exato local onde a gente está nesse momento, teria sido orientado a se deitar no chão e ler um documento, um papel, um ritual que, segundo as testemunhas, apontam como sendo um ritual em outra língua. Muito provavelmente a língua do latim, muito utilizado em rituais de ocultismo. Ele teria deitado aqui, nesse local, e de costas para os assassinos, teria começado a tentar ler aquele ritual, mas acabava errando. E errou por uma vez, errou por duas vezes, e começou a ficar nervoso. O jovem Matheus, sabendo que ia matar aquele jovem, teria dito para ele: calma, Wanderson, respira fundo, começa a ler de novo, você vai acabar acertando as palavras corretas. Foi como o Wanderson, naquele momento em que estava angustiado por estar naquela situação, acabou errando de novo. Nesse momento, o jovem Matheus teria desferido uma facada contra o Wanderson. E Wanderson teria saído correndo nessa direção. Já ferido com uma facada nas costas, teria corrido desnorteado por esse local. Wanderson fez justamente esse caminho que a gente está fazendo nesse exato momento. Ele veio correndo até esse local. E aqui na frente a gente vai encontrar um pequeno degrau. Segundo as informações apuradas, segundo as informações que obtivemos através da perícia, as informações que nós tivemos do próprio julgamento, vamos trazer nessas palavras mais simples de todos entender, em um determinado momento aqui na nossa frente vai haver um degrau e ele teria caído nesse degrau. Lembrando que Wanderson estava naquele momento ferido com uma facada que havia tomado nas costas. E ele, caminhando nessa direção, acabou em um determinado ponto tropeçando num degrau. E esse degrau a gente consegue enxergar muito claramente aqui na frente. Lembrando que hoje o cemitério é muito iluminado. Nessa parte onde a gente está agora, existem os postes de luz. E Wanderson teria tropeçado nesse exato local. Um degrau que a gente encontra aqui na frente. Como a gente pode ver. Wanderson teria tropeçado e caído aqui. Neste momento em que ele caiu, de trás de uma sepultura, teria saído o seu segundo algoz. Vamos utilizar o nome de Cássio, como a gente vem utilizando desde o início da matéria. Cássio teria saído, Wanderson estava caído. Matheus estava sob ele, esfaqueando ele. Aqui de trás da sepultura saiu o jovem Cássio com um machado na mão. E naquele momento ele teria desferido uma machadada contra o crânio de Wanderson. Segundo as informações que a gente coletou, eles teriam levado Wanderson para um outro local aqui do cemitério onde concluíram o homicídio. Alguns dizem que foi a Cruz Mestre, outros dizem que foi a parte mais interna do cemitério. Fato é que eles levaram o jovem Wanderson para esse local e lá, segundo as próprias palavras do juiz, enquanto descrevia o acontecimento,
Wanderson, com o rosto já trincado, né, pela machadada, o jovem Cássio inseria uma faca na fenda da abertura, enquanto observava a vítima agonizando. Eu acho que isso, Fernando, acho que isso não foi o pior. Eu venho acompanhando esse caso há tantos anos, investigando esse caso, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O porquê que Wanderson veio naquela noite aqui? O porquê que ele foi morto? O porquê que ele se doou naquela noite para ser morto? E as informações que chegam através dos relatos das testemunhas, as informações que chegam através dos depoimentos, é que o jovem Wanderson já havia conhecido essas vítimas. No primeiro caso de vilipêndio, o homem que foi esquartejado não conhecia os seus algoz. Mas no caso do Wanderson, no caso em que ele foi morto, no homicídio triplamente qualificado, Wanderson conhecia Matheus e Cássio. Segundo as informações que nós apuramos, o jovem Wanderson teria sido testemunha contra o jovem Cássio e o jovem Matheus no crime de vilipêndio a cadáver. Ele já havia sido testemunha contra esses dois. A informação que eu tive em off de pessoas que conheceram eles na época, dizem que o jovem Cássio, ele teria dito que eles depois foram reconquistando a vítima, foram trabalhando aquilo, foram ganhando a confiança da vítima. Não, Wanderson, a gente sabe que você nos delatou, mas águas passadas não movem moinhos. A gente quer que você faça parte da Papa Satã, a gente quer que você venha até esse local para ser iniciado assim como nós, seremos iguais. E foi o que aconteceu. Naquela noite macabra, a última noite de Wanderson nesse plano terreno, Wanderson veio de bom grado, porque confiava nas duas pessoas que estavam aqui. E chegando aqui foi executado de forma bem planejada por aqueles que não perdoaram ele, por aqueles que não esqueceram que Wanderson teria sido o delator deles. As informações que eu obtive lendo o acordão do julgamento dizem que no momento em que o jovem Matheus esfaqueava o jovem Wanderson pedia para parar, porque ele precisava respirar. Ele não aguentava mais. Essas são as palavras. Eu preciso respirar. E o desfecho final é justamente esse. Naquela noite macabra, o jovem Wanderson é morto nesse local. Ele é brutalmente morto, inclusive, né, a própria informação traz justamente isso. Ele foi assassinado com requintes de crueldade, sem possibilidade de defesa. Foi esfaqueado, teve o seu crânio arrebentado por um machado. E após morrer, esses dois rapazes, os dois já maiores de idade, teriam pegado o corpo de Wanderson e trazido aqui para as gavetas do cemitério. Nessas gavetas eles teriam escondido o corpo de Wanderson por um ano. Pasmem, por um ano. Por um ano o corpo de Wanderson ficou escondido nessas gavetas. Após um ano, temendo a investigação da polícia que estava no encalço deles, eles teriam vindo até o cemitério de Cruz Alta novamente, teriam removido o corpo, e as informações que a gente tem daquela noite, daquele dia, é que eles teriam removido o corpo de Wanderson das gavetas utilizando um saco de adubo, colocado a ossada ali dentro e levado lá para frente, num túmulo de um parente do jovem Matheus. E lá o corpo acabou repousando. Momentos depois, dias depois, a polícia chega no encalço deles e acaba prendendo os dois. O jovem Cássio recebeu a pena de 16 anos de reclusão. O jovem Matheus recebeu a pena de 18 anos de reclusão. E o que a gente consegue trazer de moral
se é que dá para dizer assim, dessa história, que os pais sempre observem o comportamento dos seus filhos. Por mais estranhos que seja o comportamento, sempre leve em consideração o comportamento dos seus filhos. Ah, meu filho ele tá assim porque é a juventude. Meu filho está andando dessa forma porque são os amigos que influenciam ele. Meu filho está agindo desse modo porque simplesmente é da idade, é a puberdade. Que os pais sempre possam ficar de olho na forma que o seu filho age, no comportamento do seu filho, para que situações como essa não aconteçam mais. O vilipêndio de cadáver, na época, os dois jovens, um com 17 e um com 18 anos. A execução, o homicídio triplamente qualificado, recém eram jovens que estavam saindo dos seus 18 anos. Contamos aqui o caso macabro, o caso chocante que aconteceu aqui dentro do cemitério municipal de Cruz Alta, o caso Papa Satã. Fernando Cooper, com imagens de Lucas Lorenzoni, a todos os nossos ouvintes da Rádio Cidade e leitores do jornal O Alto Jacuí. Até o próximo caso. Quase 9 meses depois, a polícia concluiu nesta quinta-feira o inquérito que apura o caso do corpo esquartejado no cemitério local, fato que chocou a comunidade na madrugada de 2 de maio de 1999 e que levantou a questão de magia negra na cidade. Nessa data, o estofador João Pedro, de 29 anos, enterrado na tarde do dia 1º, teve seu corpo cortado em pedaços e espalhado no cemitério. Depois de um intenso trabalho de investigação, a polícia chegou aos dois principais acusados do crime. Mateus, de 19 anos, já está recolhido ao presídio local e o menor, Cássio, de 17 anos, ficou no centro de operações à disposição da Justiça. Esta conclusão do inquérito, já remetido à Justiça, descarta totalmente qualquer ligação entre a vítima e os dois jovens. Poderia ter sido qualquer corpo. Segundo o delegado Antônio Vicente Vargas Nunes, embora os dois neguem a autoria do crime, os fatos apurados e, principalmente, o depoimento de duas testemunhas levaram a crer que Cássio e Mateus estejam envolvidos diretamente na violação do túmulo e esquartejamento do corpo do estofador. Antônio diz que desde a manhã de domingo, dia 2 de maio, quando o administrador do cemitério deparou-se com a cena chocante do crime, a polícia vem trabalhando de forma ininterrupta e, já na fase inicial, o delegado Alcir da Cunha e equipe investigaram o fato baseado em mais de 10 hipóteses. Testemunhas tentaram confundir a polícia. Neste mês de janeiro, uma testemunha, até então totalmente fora do caso, procurou um dos investigadores de maneira informal e disse que sabia detalhes do esquartejamento e, inclusive, apontou um suspeito. Alguns dias depois, também o delegado recebeu a visita de outra testemunha que relatou uma história semelhante e indicou a mesma pessoa citada anteriormente. Os dois fatos intrigaram a equipe policial que, de imediato, deu início a uma nova fase de investigações e chegou à constatação de que as informações eram falsas e a intenção real foi desviar a polícia do rumo certo. Segundo o delegado, a segunda testemunha, ao ser procurada novamente para depor, contou uma nova versão. Disse que teria sido paga para dar informações falsas à polícia e, inclusive, assinou um contrato de prestação de serviço com os dois acusados. Pela informação,
ficou acertado que receberia a quantidade de R$600. Além do contrato e da quantia de R$100, a polícia recolheu um rascunho narrando trechos da história que a pessoa deveria contar, também horários e dias de encontros entre ela e os acusados. Mais adiante, a testemunha contou que Matheus decidiu por essa estratégia, temendo que nos materiais apreendidos no cemitério fossem encontrados algum vestígio de sangue, muito embora tivessem lavados com água, sabão e esterilizado com álcool após a consumação do esquartejamento. Em seu depoimento à polícia, a testemunha narrou partes da conversa que ouviu entre os dois acusados a respeito do que haviam feito com as partes do corpo do estofador. Da cabeça fizeram uma bola de boliche. Uma das pernas foi descascada como se faz com uma banana, e com as próprias mãos da vítima escritas as palavras Papa Satã na parede. A testemunha relatou ainda que este não teria sido o primeiro caso em Cruz Alta. A diferença estaria no fato que, anteriormente, os túmulos foram novamente fechados. Da posse de um mandado de busca e apreensão, a polícia na manhã de segunda-feira foi até a casa de Cássio, onde encontrou um acervo de 12 livros, com conteúdo nada comum, relatando procedimentos macabros, cartas de baralho tarô, facas, serrotes e também 7 cigarros, parecidos com maconha, dentro de uma caixa de sapatos. Ao ser ouvido, no entanto, em nenhum dos momentos o jovem de 19 anos confessou ter participado do crime e, para indagação, tinha uma resposta pronta. Disse que livros encontrados em sua casa são comuns e nada tem a ver com magia negra. Quanto à faca e o serrote, garantiu que pertence a um tio e o baralho é objeto de estudo para ele que está tentando aprender hebraico. Matheus garantiu também que não conhece o menor Cássio e nunca ouviu falar destas testemunhas. Já o menor admitiu que conhecia Cássio e que seguidamente se encontravam para conversar sobre esporte, música e mulher. Porém, a exemplo de Matheus, disse ter envolvimento com o caso de esquartejamento e também disse que não sabe de nada a respeito da participação de seu amigo neste fato. O jovem de 19 anos disse que ainda não é viciado em drogas. Pessoas de mente doentia. Na opinião do delegado Antônio Vicente, os acusados pelos depoimentos, fatos apurados e principalmente pela crueldade do que foi feito com o corpo do estofador recém-enterrado e que não tinha qualquer ligação com os acusados, só podem ter uma mente doentia. O delegado lembrou ainda que uma das testemunhas contou que, caso o acordo não fosse cumprido, conforme o combinado, ou seja, de mentir para a polícia, o seu destino seria morar em uma gaveta do cemitério. Um dos envolvidos, o de 19 anos, se considerando culpado pela lei, poderá ser condenado em uma pena de 1 a 3 anos por violação de sepultura e de 1 a 3 anos por vilipêndio a cadáver.